Ele nasceu em 19 de junho de 1953, no Rio, filho único de um desenhista gráfico e de uma funcionária pública. Começou a cantar profissionalmente em 1965. Nos anos 70, depois de uma temporada na Europa, voltou pronto para o início de uma trajetória tão luminosa quanto abrangente. Mostrou-se um talentoso ator de cinema, musicais e novelas, mas conheceu o sucesso que eterniza como cantor. O Brasil inteiro conhece ao menos alguns trechos de músicas como Amante Latino, Meu Sangue Ferve ou Sandra Rosa Madalena. Também conhece a dança inconfundível e provocativa, criada por um homem que, apesar da imagem sempre sedutora, vive tranquilamente e há 27 anos com a mulher que lhe deu 3 filhos. Nosso convidado desta noite é o eterno Sidney Magal, um dos grandes nomes da música brasileira. Verso e Reverso começa já já. Começamos agora a conversa com Sidney Magal. Todo mundo já viu Sidney Magal cantando e gosta de ouvi-lo cantar, e acho que pouca gente viu alguma conversa e sabe e ficou sabendo certas coisas que interessam a todos sobre o Sidney Magal. Por exemplo, você é Sidney Magalhães. Magalhães. Quem escolheu o Magal? Você mesmo? Não, essa história foi uma coincidência muito agradável, né? Porque eu viajei quando tinha mais ou menos uns 20 anos de idade para a Europa, a convite de uma empresária italiana para fazer parte de um grupo folclórico brasileiro. E saí como Sidney Magalhães, apesar de já ter gravado naquela época aqui um compacto simples com o nome de Sidney Rossi, que foi um nome criado pelo Rossini Pinto na época para que eu gravasse. Então acabei ficando com o nome de laboratório, porque Sidney Rossi é o nome de um laboratório, né? E aí viajei para a Itália com o nome de Sidney Magalhães, e quando cheguei lá e estava me apresentando lá, a dificuldade da pronúncia do meu nome por causa do LH, que não existe na língua italiana. E aquele tio sobre o ar. Ficava Magalhães, Sidney Magalhães. Aí o empresário disse, bicho, isso é um horror. Ninguém vai falar Sidney Magalhães. Você tem que cortar esse nome pela metade, porque o Magal vai ser pronunciado na China, na Indonésia, na Rússia. Você era muito jovem nessa época. Eu tinha 20 anos. E alguém já tinha te chamado de Magal? Você tinha esse apelido? Não, até então não. Era Sidney de Magalhães mesmo, que era o nome de família e tal, e Sidney Rossi quando gravei aquele disco. Ficou muito bom, muito bem escolhido, Sidney Magal. E a tua família se habituou? Minha mãe, então eu sou filho único. Minha mãe só me chama de Magal o tempo todo e eu dou bronca nela. Eu digo, minha mãe, pelo amor de Deus, eu sou filho único, você é minha mãe. Me chama de filhinho, meu neném, qualquer coisa. Não, Magal. Ficou tão bom o Magal para todo mundo, prático, né? Que todo mundo me chama até minha mãe. Aquela história, tem gente que fala assim, não, fulano não devia chamar assim. Você tem cara de Magal. Tenho cara de Magal. Você é Magal. Tem uns amigos que dizem que eu sou o maior Magal que eles conhecem. Então tudo bem. Aliás, qual é a tua altura? 1,90. 1,90. Tá, que bom, você poderia ser jogador de basquete e vôlei, mas ainda bem que você cantou. Quando é que você descobriu que o teu negócio era cantar? Foi muito cedo. Eu costumo dizer, inclusive, que eu nunca fui uma pessoa de muita vontade de fazer alguma coisa. Eu sempre fui o estilo meio contemplativo com relação à vida. Eu sempre achei que eu poderia fazer qualquer coisa desde que eu fosse feliz. Que eu poderia me casar, ter filhos e somente como um homem e não profissionalmente me realizar em nada, porque existia toda já uma poesia, um lado artístico no fundo dentro de mim. Então eu, quando comecei a minha carreira, foram tias-avós, que uma era pianista, a outra compositora. Havia músicos na tua família. Muitos, inclusive um muito famoso, que você sabe quem é, que é meu primo de segundo grau, que é Vinícius de Moraes. Que maravilha. Que esse é o maior primo que eu tenho maior orgulho de falar. É um predestinado. E minha mãe, que foi cantora no início da vida também dela, assim, com 20 e poucos anos de idade, na Rádio Nacional, no programa Papel Carbono do Renato Mursi, há muitos anos atrás.
Até hoje minha mãe canta, tem 70 e tantos anos de idade, mas canta. Então eu comecei a me sentir dentro da música, né? Fui levado por essas pessoas a cantar e a me profissionalizar, que eu achava que não havia necessidade. Você com essa ascendência, você não fazia movimentos não no útero, você já dançava, ficava balançando. Eu acho que eu já tinha uma coisa de Magal sem saber, né? E você, quando é que você percebeu que você tinha uma voz diferenciada? Porque eu tenho inveja desta voz, jamais terei. Tem umas horas que a gente percebe, sim. E isso se dá, obviamente, apesar de eu ter cantado muito tempo na noite, mas quando você grava o teu primeiro trabalho, dentro de um estúdio é que você começa a perceber que a tua voz é um pouco diferente da dos outros. Os produtores musicais... A tua é bastante diferente. Eu estudei canto 7 anos. Você estudou canto? Estudei canto 7 anos e isso me deu a impostação de voz quase que de um cantor lírico, né? Por isso eu tenho essa coisa passional. Você tem uma colocação de voz. Pois é, respiração, tudo cansa, isso. Né? Exatamente. Então, em estúdio é que eu comecei a perceber, porque existiam ainda produtores na época que estranhavam, diziam, olha, calma, não precisa essa voz tão forte, essa coisa tão passional, ameniza um pouco, vamos fazer uma coisinha um pouco mais suave, porque a maioria dos artistas cantavam mais suave, e eu tinha essa característica mais potente, né? Então eu acho que aí é que eu comecei a perceber também o quanto era importante. E muitos anos depois, aí eu vi que realmente era uma marca registrada e que me fazia muito feliz, porque às vezes pegando no telefone, ligando para qualquer lugar, sem me identificar, as pessoas diziam, espera aí, é o Sidney Magal que está falando? Então eu acho que a minha voz acabou ficando muito característica para muita gente, é grife. Como a dança, como é que você inventou a dança? Também é uma invenção sua. É uma invenção. Inclusive, houve uma confusão por parte da imprensa no início da minha carreira, falando muito de que eu tinha sido fabricado, de que os empresários e o pessoal de gravadora tinha pensado muito em como lançar o Sidney Magal. Isso não é uma verdade completa. Eu tive pessoas que ajudaram bastante no início da minha carreira a me direcionar. Mas eu fui me descobrindo. E nessa viagem para a Europa, que eu fiquei quase 2 anos... Essa viagem à Europa foi importante. Foi muito importante, porque eu tinha um público à minha frente que era totalmente desconhecido e eu também para eles. Sim. Então eu podia inventar coisas todo dia. E eu podia me descobrir. Então eu usava roupas extravagantes, eu usava botas com 7 centímetros de salto, apesar da minha altura. Então eu comecei a testar coisas muito legais e fui vendo que funcionavam. E voltei com a personalidade formada para então recomeçar a carreira, isso já em 1973, 74, por aí. Então, mas como é que você inventou esses passos? Inspirado em quem? Porque é uma mistura de várias coisas, né? Mas tem Quando sempre... eu te comparo, eu acho uma simplificação te comparar ao Elvis Presley, porque é diferente. E não era o meu verdadeiro ídolo. Aham. No meu subconsciente, quem eu tenho certeza que me influenciou muito nos trejeitos foi o cantor Tom Jones, inglês, Perfeito. Que tinha também toda uma coisa de corpo, de movimento, de quadris e tal, mas que era um pouco mais masculino do que o Elvis. O seu é mais empolgante. E eu fiquei com essa coisa meio latina, né? Eu acredito que até essa, sei lá, eu não tenho também parentesco com espanhóis, mas eu acabei pegando um pouco da coisa espanhola. Você virou um pouco cigano. Virei, cigano, espanhol, foi por ali, a praia foi toda por ali. E eu acabei descobrindo que isso era muito legal, porque era espontâneo. Eu não precisei ficar na frente do espelho ensaiando cada passo, cada movimento, porque vinha, as coisas brotavam e quando eu via que funcionava, eu dizia, é aí, tem que ficar. E criei o personagem, que eu sempre chamo, que é o Sidney Magal. É um personagem. É um personagem, não sou eu, todos somos personagens. Sobretudo, quem é um artista, claro. Você compôs esse negócio. Te ajudou muito nessa composição a experiência como ator, imagino? Eu acho que... Ou é o contrário? O contrário. É o contrário? Foi um pouco ao contrário, porque essa passionalidade, essa coisa toda de interpretação minha dentro da música... Você é um intérprete, né? Foi aproveitada depois por diretores de teatro. O Everton de Castro, inclusive, que foi a primeira pessoa a me convidar para fazer um musical em teatro e atuar realmente. Eu disse para ele, Everton, eu não tenho nenhuma experiência, eu não fiz nenhuma escola, eu não estudei teatro, artes cênicas, eu não sei nada. Ele disse, é o que você pensa, você sabe um grande intérprete, um grande ator, porque você é um ator do teu próprio trabalho. O personagem que você criou é um personagem, então você o interpreta muito bem. Então você é capaz de interpretar outros personagens. Acreditou
e eu fui fazer o Sweet Charity, que era Charity Meu Amor, aqui no Brasil. Isso. Na época, que seria a direção do Everton e acabou sendo da Marília Pêra e do André Valle, que foi mais um ganho para a minha vida ter essas duas pessoas como meus diretores naquele momento. Você conviveu com gente ótima aí, você teve... Uma sorte. Antes, durante e depois. Isso é uma sorte, porque eu peguei em teatro Marília Pêra e André Valle, depois Bibi Ferreira no Rock Santeiro e depois Wolf Maia numa peça que eu fiz no Rio de Janeiro. Então eu digo, gente, isso é só presente. É uma universidade, né? Pois é. É uma universidade. E você pretende continuar alternando as suas apresentações em todas essas áreas? Você pretende? Com certeza. Você gosta disso? Eu gosto, porque Marília que me disse isso na época que me dirigiu. Ela disse, Magal, você tem uma coisa tão sensacional de ator, porque você se diverte com o que você faz. Tudo que te dão para fazer, você começa a curtir e se envolver e vai brincando, brincando, brincando. E a tua felicidade em fazer o que você está fazendo, como foi inclusive o último papel na novela, que eu fazia um zorro gay, né? E que ninguém esperava, o diretor disse para mim, bicho, você vai peitar isso, porque você é um machão latino-americano, você vai peitar esse zorro? Eu digo, vou peitar, porque eu me divirto, eu preciso mostrar que eu tenho capacidade de criar coisas dentro de mim. Isso é ser artista. Né? Eu acho que esse tipo de liberdade, como veremos daqui a pouco na segunda parte do programa, esse tipo de liberdade se manifesta na maneira de dançar, na maneira de cantar, na maneira de se vestir e nas suas opiniões, que ouviremos já já. Terminamos aqui a primeira parte da entrevista com o eterno ídolo da música brasileira, Sidney Magal. Verso e Reverso volta já já.